Você sabia que, em média, uma pessoa entre 20 e 30 anos passa mais de 500 horas por ano deitada no sofá, rolando o feed depois do trabalho? 500 horas. 500 horas dá para você fazer uma pós-graduação, dá para você aprender um outro idioma, dá para você construir uma renda paralela que te dá, às vezes, outra vida. E todo ano isso passa, sem você perceber. Eu sou o Gustavo, sou empreendedor, eu compartilho um pouco a experiência que eu tenho, que pode ajudar você no seu negócio ou na sua vida. E hoje eu quero te mostrar uma lógica simples. Uma hora por dia, ela usada com clareza, acelera mais a sua vida do que às vezes 3 anos de esforço que estão espalhados por várias áreas. E você não precisa acordar necessariamente cedo, você não precisa virar aquele workaholic, você só precisa entender e concentrar a sua energia. Então vamos lá. Pensa numa mangueira de água. Se ela está no modo, num chuveirinho ali, ela molha tudo que está em volta, mas nada fica encharcado de verdade. Agora pense se você tem um jato fino de água. Ele, às vezes ele chega até furar, dependendo do que for. Né? E a sua energia ela funciona igual. Querer melhorar, às vezes, em saúde, carreira, finança, no relacionamento, tudo às vezes ao mesmo tempo, é como se fosse o chuveirinho, né? Você está jogando tudo um pouco para cada lado, mas se você esforçasse, às vezes, em uma área apenas e mais nada, às vezes você conseguiria perfurar melhor e performar exatamente nessa área que você está focando de verdade. Então a primeira regra é simples. Escolha uma área da sua vida para que você possa acelerar nos seus próximos 90 dias. Uma só. E assim, eu já falei sobre isso aqui no canal, em outros vídeos, sobre ter metas de 90 dias, que elas funcionam muito mais do que aquelas metas anuais. Porque ela é um tempo suficiente para você mudar alguma coisa de verdade, mas também é curto bastante para você não desistir dela. Então, metas anuais, elas viram mais desejos, e metas de 90 dias, elas viram projetos. Pode ser para carreira, para saúde, uma habilidade específica que você precisa destravar para ter uma renda a mais. E aí você faz a pergunta certa para você. Se eu só pudesse melhorar em uma coisa nos próximos 3 meses, qual delas teria o maior efeito cascata no resto? Saúde melhora a energia, energia melhora trabalho, uma renda melhora o estresse melhora às vezes o relacionamento. Então escolha a que move o resto e define a meta de forma concreta. Não é quero ganhar mais dinheiro, eu quero adicionar mais R$ 2.000 de renda com um serviço tal, um serviço paralelo, uma renda extra em determinado horário. Porque se você não tiver um alvo, você não tem mira. Agora, a parte que poucas vezes as pessoas entendem é que não é qualquer hora que serve para essa estratégia. Existe uma janela curta de uns 30 minutos, logo depois que você termina o teu expediente. Pode ser quando você chega em casa do trabalho, pode ser se você já trabalha em home office, se você já trabalha por conta, quando você desliga o computador no seu quarto e desliga o computador no teu escritório, na área. Pode ser logo depois, às vezes, da última reunião que você termina. A sua energia mental ainda está em alta, né? Mas o estresse do dia ele já começa a cair um pouco. Esse momento pode ser chamado de momento dourado, mas a maioria, às vezes, desperdiça esse momento. Cai no sofá, abre o celular, vai para a cozinha sem rumo, acha que está cansado demais, mas às vezes não é cansaço, às vezes é falta de um hábito, um protocolo a se seguir. Eu gosto de chamar isso como hora estratégica. Ela tem uma lógica de 3 blocos, né? Então seria 20 minutos de aprendizado, 30 minutos de aplicação e 10 minutos para reflexão. Os primeiros 20 minutos você estuda o que precisa para avançar naquela área que você escolheu como meta, mas você estuda anotando o que vai aplicar nos próximos 30 minutos seguintes. Então não é um estudo passivo, é um estudo onde tem uma missão por trás daquilo. Depois de estudar, você vai para os 30 minutos seguintes, você aplica. Você cria anúncio, escreve código, treina um exercício, faz ligações, constrói algo real mesmo. E olha que interessante, a gente retém 90% do que se aplica e só 10% do que realmente lê. A diferença entre quem assiste 1000 vídeos e não muda, e quem muda é simplesmente isso.
aplicação imediata, botar em prática o que você aprendeu. E os últimos 10 minutos você documenta o que funcionou, o que não funcionou, qual é o próximo passo também. Vira sabedoria, não só a experiência. E é lógico que a técnica, às vezes, você tem que adaptar dependendo da tua meta, da tua realidade. Mas antes de começar, 3 regras que devem ser inegociáveis. O celular ficar em um outro cômodo, colocar um timer ali de 60 minutos e um lugar específico que sua cabeça associe com um trabalho focado, que não seja no sofá, ou na cama, ou naquele local que você tende a normalmente descansar. Porque se não tiver isso, vira mais uma intenção bonita só. E aqui chega a parte que separa de quem tenta e de quem consegue chegar. A motivação, ela é vento, ela vai embora, né? Funciona 1, 2 semanas e depois nunca mais. Quem aposta em motivação sempre volta para estaca zero normalmente onde estava. O que dura é um sistema, é algo mais robusto. O sistema é o que funciona mesmo nos dias em que você não está mais a fim de fazer. Marca cada dia que você cumpriu sua hora num calendário simples. Vai criando uma corrente de marcações. Não pelo seu ego, mas porque o seu cérebro ele odeia quebrar uma sequência longa, sabe? E o melhor ainda, e o que vai te talvez trazer mais resultado, conta para alguém o que você está fazendo. Mas se olhar a pessoa bem, não qualquer pessoa, alguém que vai conseguir agregar de certa forma, porque essa pressão social, ela funciona não para te impressionar, mas para te lembrar que você se comprometeu com algo e que tem uma coisa e aqui tem uma coisa que o tempo me mostrou, né? Os primeiros 90 dias, eles não vão te dar o resultado que você imaginava, talvez. Eles vão te dar uma coisa melhor. Ele vai te dar uma identidade nova, como a gente pode dizer, talvez. Você deixa de ser alguém que disse, eu vou começar apenas, e vira alguém que cumpre realmente, que se coloca em prática o que foi planejado e não fica só no papel, na teoria, né? Você coloca em prática, você vira um fazedor, a gente pode se falar. E isso começa a ser um ativo real, um hábito real, porque dependendo da fase de vida que você está, o seu 1% que você melhora, ele pode mudar, né? Mas ele, para um, é 1 hora por dia, para outro, são 20 minutos. Então, é uma técnica que ela pode ser aperfeiçoada de caso para caso, né? Não existe uma fórmula universal, mas ela tem uma direção, um caminho, tá? Pelo menos para mim, essa disciplina silenciosa, repetida sem ninguém vendo, é uma das formas umas formas puras de honra mesmo, de valorizar o seu tempo, como que Deus deu pra gente. Não para impressionar ninguém, só porque é o certo a se fazer mesmo. Então, se esse papo te tocou, deixa seu like, me ajuda a saber que vale a pena continuar produzindo conteúdo nessa linha, né? Se inscreva no canal também, que eu tento colocar conteúdos para te trazer mais clareza de longo prazo, que vai te trazer mais foco, mais resultados no teu negócio e na tua vida. E eu te espero no próximo vídeo.